Com a palavra, Regina Migliori. Mais uma vez, bom dia. E assim como vocês, a gente se sente bastante inspirado e motivado pelo tema desse congresso, a ética e a educação. Como a gente acabou de ver, tem um trajeto histórico, cultural, que nos conduziu ao momento presente. E daqui para frente, o que é que a gente faz? Como a gente se comporta? Qual será a melhor trajetória? E para a gente conseguir estabelecer essa trajetória de uma forma benéfica, ética, primeira coisa importante, como a gente já viu, para nós educadores, é a gente conseguir se posicionar com clareza a respeito daquilo que a gente compreende como ética e nas suas diferenças sobre o que é lei e o que é moral. Para que a gente não se confunda e não se submeta a determinadas esferas de valores que nem sempre se apresentam como uma perspectiva ética. Em primeiro lugar, é importantíssimo compreender que lei é um conjunto de regras. É aquilo que, de uma forma geral, o coletivo, a sociedade nos coloca. Como agora? Eu já estou ficando com fome, acredito que vocês também. Mas o horário do nosso almoço vai ser daqui a pouco e essa regra vale para todo mundo. E daqui a pouco a gente vai almoçar feliz e essa regra está fazendo sentido. O que seria a moral? A moral é um conjunto de costumes, é uma ação da cultura sobre todos nós. Para quem se lembra, para quem é aí da minha geração, há alguns anos, algumas décadas atrás, uma artista, uma mulher chamada Leila Diniz foi à praia grávida de biquíni e foi presa. O que mudou de lá para cá? Mudou a barriga, mudou o biquíni, mudou a praia? Não, né? Mudaram os costumes, mudou a maneira da gente compreender aquele comportamento, aquela forma de viver, aquela forma de expor a própria barriga grávida numa praia, curtindo o sol, curtindo o mar. E hoje isso deixou de ser visto como uma agressão, como um comportamento completamente fora daquilo que se tem como expectativa. Então, se a gente está enxergando a lei como um conjunto de regras e a moral como um conjunto de costumes, o que seria a ética? É importante a gente identificar e compreender que a gente só realiza, elabora, monta regras a respeito de um universo conhecido. Alguém aqui vai fazer regras sobre o desconhecido? É impossível. Então, não esperemos que inúmeras transformações ocorram exclusivamente sob o ponto de vista da lei, da regra. A gente não pode ficar esperando que a lei se transforme, ou que os hábitos, os costumes, a cultura se transformem, porque a mola propulsora que promove essa transformação é a ética. A ética compreendida como uma esfera de responsabilidade pessoal. A ética compreendida como o diálogo de um ser humano com a sua consciência, de onde ele retira a sua contribuição para o bem comum. E essa diferença para nós educadores é fundamental. A gente ter bastante clareza desses três instrumentos, a ética, a lei e a moral, como esferas de expressão de valores, para poder utilizá-los da melhor forma e principalmente introduzir no âmbito da educação numa perspectiva de desenvolvimento humano. Até muito pouco tempo atrás, a esfera ética era uma pauta exclusivamente filosófica, política, mas hoje ela se inclui num eixo de desenvolvimento humano. A partir de uma série de pesquisas das neurociências, da neuropsicologia, das metodologias de educação, da psicopedagogia, nós estamos identificando em nós, seres humanos, algo extremamente importante. O que nos diferencia das demais formas de vida, na evolução da vida nesse planeta, é a nossa capacidade de fazer escolhas. Nós trazemos em nós, na nossa estrutura como seres humanos, uma imensa potencialidade, uma infinita potencialidade de realizar escolhas, de simular situações, de imaginar como poderia ser,
de enxergar cenários possíveis, de perceber o que poderia ser diferente, de ampliar o nosso universo, a nossa trajetória a partir das escolhas que a gente realiza. E como educadores, é da nossa responsabilidade ampliar o universo de escolhas das crianças e jovens com quem a gente convive. Que potencial de escolha nós estamos, de fato, introduzindo no ambiente escolar? O quanto a gente consegue ir além de uma mera expectativa de introdução no mercado de trabalho? E mesmo a respeito disso, hoje a gente ouve a todo instante que daqui a 10 ou 20 anos as profissões existentes tendem a desaparecer e outras novas virão que sequer a gente consegue identificar. O quanto a gente está, de fato, promovendo essa possibilidade de amplificação desse universo, sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista estrutural. E isso, meus queridos, é fundamental. Para um ser humano, um dos maiores sofrimentos é ele ter a sensação de que tem o seu universo de escolhas restringido. E é da nossa responsabilidade como educadores propor espaços de amplificação desta potencialidade fundamental no exercício da nossa humanidade, que é o potencial de escolher, de simular oportunidades, de ter opções e de poder decidir que trajetória trilhar. Essa postura proativa é a postura ética. Uma postura que enxerga no nosso cenário a necessidade de transformação, que percebe essa possibilidade e essa oportunidade, mas que encaminha de uma forma inteligente aquilo que pode vir a ser. Por quê? Como seres humanos, nós trazemos aqui uma estrutura biológica, mas também trazemos uma esfera de consciência, algo intangível, invisível, que nos move, que nos encaminha. E é nessa perspectiva de entendimento de quem nós somos que essa dimensão biológica nos apresenta anseios de sobrevivência. É evidente que nós precisamos de alimento, de roupa, de possibilidade de locomoção, de sair daqui e chegar ali de uma forma mais rápida, de acesso a uma série de bens e serviços. Mas, sem sombra de dúvida, o processo de desenvolvimento humano e aquilo que nos caracteriza fortemente como seres humanos, não são exclusivamente os anseios de sobrevivência. Isso a gente compartilha com todas as demais formas de vida no planeta. O que caracteriza um ser humano são os anseios de transcendência. Trans significa ir além do lugar onde eu estou, ir além daquilo que eu sou, ir além de mim, penetrar no outro, compreender outras formas de vida, ir além. Ir além significa ter um propósito. A perspectiva ética alinhada a essa leitura e essa compreensão de quem nós somos, precisa oferecer a nós mesmos, educadores, e às crianças e jovens, essa possibilidade de ir além. Enxergar outras possibilidades e exercitar este potencial ético, benéfico, de uma forma inteligente. Hoje, nós podemos falar de um cérebro ético. A questão de um século atrás, a partir do acidente que ocorreu com um jovem nos Estados Unidos, cujo cérebro hoje está no museu da Universidade de Harvard. Esse rapaz sofreu um acidente de trabalho, teve uma barra de ferro que lhe atravessou a cabeça. Essa barra de ferro feriu determinadas áreas do seu cérebro. E a partir deste incidente, esse rapaz que milagrosamente se salvou e se recuperou, continuou vivo, mas teve uma mudança de caráter assombrosa. Há 100 anos atrás, isso intrigou os médicos e a família, os companheiros deste rapaz que se chamava Phineas Cage. E a partir desse ocorrido intrigante, com tudo aquilo que hoje é possível mapear a respeito de quem nós somos e da nossa estrutura, daquilo que trazemos, nós podemos hoje identificar áreas do nosso cérebro
que são destinadas ao processamento desta perspectiva ética, de uma perspectiva de valores e de uma perspectiva benéfica. E a partir dessa identificação, isso para nós é muito importante, para nós educadores. Nós não estamos falando de ética exclusivamente sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista histórico. Nós estamos falando de ética como uma natureza de inteligência. Isso faz parte da nossa estrutura. Isso faz parte da possibilidade de desenvolvimento humano das nossas crianças, dos jovens e de nós mesmos. O exercício dessa natureza de inteligência que nos permite pensar de uma forma sistêmica, sair de si mesmo e praticar a empatia, mergulhar no outro e verificar o que é melhor para o outro, o altruísmo. Uma perspectiva que nos permite hoje, com muita segurança, sob o ponto de vista da educação, falar de uma inteligência ética. Nós estamos falando de um potencial humano que precisa ser desenvolvido e que precisa de espaço para que esse desenvolvimento seja promovido. Que a gente possa criar no âmbito escolar, no âmbito das nossas aulas como educadores, esta oportunidade de desenvolvimento, essa perspectiva metodológica de abrir oportunidades para que essa inteligência, da mesma forma como tantas outras das nossas múltiplas inteligências, precisam de espaço e de oportunidade de desenvolvimento. O transcorrer deste desenvolvimento requer oportunidades específicas. Isso não é um faz de conta, essa é uma necessidade humana, a necessidade de se posicionar a respeito das suas próprias escolhas, a respeito da responsabilidade pelo impacto das suas ações e a leitura dos impactos que o mundo faz sobre nós. O desenvolvimento dessa inteligência requer estratégias de desenvolvimento humano, habilidade de foco, equilíbrio subjetivo, capacidade de se autorregular na própria conduta, naquilo que pensa, naquilo que faz. Nós estamos falando, gente, de promover no processo educativo o desenvolvimento de um eixo de coerência entre o que a cabeça pensa, o que o coração sente e o que as mãos realizam. O que muitas vezes a gente vê entre nós, educadores, e entre os jovens, é um desalinhamento permanente entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Inúmeras vezes, viajando aí pelo Brasil afora, ouvindo os educadores, ouvindo as famílias, ouvindo os estudantes, o que a gente mais escuta são as pessoas dizendo assim: caramba, eu gostaria de fazer as coisas de uma outra maneira. Ou muitas vezes uma crise pessoal: eu não estou fazendo aquilo que eu acredito. Ou eu não consigo fazer tudo aquilo que eu sei, ou eu percebo que aquilo que eu sei não é suficiente para aquilo que eu faço. Esse desalinhamento interno. E nós, como educadores, precisamos promover isso, o fortalecimento desse eixo entre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. Eu costumo dizer que aquilo que está na cabeça, para chegar nas mãos, a natureza está nos mostrando por onde passa. Passa por aqui, não é verdade? Alguma coisa que a gente realmente faça com propósito, precisa passar pela esfera do coração. Para que essa ação saia de verdade, como uma ação transformadora, benéfica, competente, consciente, ela precisa desse ingrediente. Esse ingrediente que não traz somente conhecimento, mas que traz também acreditar. Traz propósito. Se bastasse saber para fazer, braço saía da orelha, gente. Ouviu, entendeu, fez. E a gente sabe que não é assim que acontece. Esse eixo de coerência entre cabeça, coração e mão, ele requer essa perspectiva inteligente, benéfica e essa oportunidade de desenvolvimento. E é assim que a gente pode trazer numa perspectiva de propósito de educação,
o âmbito da ética alinhado à nossa proposta educativa na sala de aula, em cada um de nós, na instituição da escola, nas políticas públicas, promover não só o acesso ao estado da arte e do conhecimento, mas também promover um outro eixo fundamental na perspectiva ética, que é o eixo do desenvolvimento humano. E promover um processo educativo com foco em felicidade, altruísmo, compaixão e ética. Esses termos hoje se tornaram traduções desta natureza de inteligência, esta capacidade de compreender a si mesmo, compreender o outro, compreender o próprio contexto e atuar de uma forma altruísta, amorosa. Gente, ser amoroso não é sair por aí dando beijo e abraço. Amor como competência humana, como natureza de inteligência, é genuinamente promover a felicidade do outro. Compaixão não é ter pena do outro. Vamos tomar cuidado com essa escola assistencialista aqui que o César colocou, para a gente não transformar todo mundo em coitado, para a gente justificar o comportamento de muitos jovens, de muitas famílias, de muitas crianças, com uma lista de explicações e justificativas. Amor é promover a felicidade do outro, compaixão é agir para minimizar o sofrimento do outro. E há algo que a gente precisa recuperar nessa perspectiva ética, nas nossas relações como educadores, junto a essas gerações. A noção do precioso nascimento humano, a oportunidade que a vida humana nos traz. Como seres humanos, trazemos em nós um potencial transformador imenso, mas ele precisa se manifestar, ele precisa de espaço, de oportunidade. Inúmeras vezes, trabalhando, conversando, convivendo com jovens em situações muito difíceis, em situações extremamente adversas, ou muitas vezes já envolvidos em medidas socioeducativas, já envolvidos com uma série de coisas que a gente acredita que nenhum ser humano deveria fazer, a gente percebe como é precioso recuperar nesses jovens essa noção do precioso nascimento humano, essa perspectiva de que ele pode agradecer a quem lhe deu a oportunidade de estar vivo. Um dos maiores problemas hoje dessa juventude é ser criado pelas avós. Está distante muitas vezes de um pai que ele nem sabe quem é e de uma mãe que por uma série de circunstâncias econômicas, sociais, se ausenta para poder garantir o sustento daquela família. Todos nós convivemos com isso no âmbito da educação. Recuperar nesse jovem essa noção, esse propósito da vida humana. O precioso nascimento humano é a gente ter a clareza de que eu agradeço a quem me deu a oportunidade de estar vivo. Independente desse pai ter me abandonado, dessa mãe não poder me dar muita atenção, eu estou vivo. A vida é minha e é comigo. Recuperar isso na nossa juventude, hoje, é regime de urgência. Essa desesperança instalada, essa sensação que do jeito que está não dá, mas que também não tem nada pela frente, a gente não pode permitir que isso se instale e que isso tenha continuidade. Esse é um compromisso que a gente tem e eu sei que todos têm como educadores. E como é que a gente consegue avançar através dessas experiências, utilizando todas as estratégias que a gente pode dispor como educadores? A gente sabe que grande parte da educação se dá pela repetição de uma série de atitudes, de uma série de rotinas, é o que a gente chama do fenômeno da habituação. As crianças, jovens e nós mesmos, a gente se habitua com aquilo tudo. E de repente a gente segue fazendo sem ter muita consciência do que está fazendo, simplesmente porque é assim. A gente também aprende num processo de condicionamento. E nós, educadores, temos que estar muito atentos a que estamos condicionando a nós mesmos e a essa juventude, e a essa comunidade escolar com quem a gente convive. Que tipo de condicionamento a gente está permitindo que se instale nessa comunidade? Porque é também uma estratégia de aprendizagem. E além disso, investir num processo de aprendizagem
que esteja de fato enraizado numa motivação consciente, que exista a oportunidade de se aprender, porque se acredita que aquilo que eu estou aprendendo vale a pena. Este exercício de ter consciência a respeito de um propósito, esse exercício mobiliza as pessoas. O esvaziamento de propósito, a sensação de que eu não sei para que eu estou fazendo isso, ou a sensação de que aquilo que eu estou fazendo não satisfaz a estes anseios humanos, isso produz um incômodo muito grande e eu diria mais, isso produz sofrimento. Nós estamos acompanhando o número impressionante de educadores com síndrome do pânico, com altíssimos níveis de estresse, com crises de burnout. E nós estamos vivendo um momento em que nós todos precisamos recuperar esse propósito. E essa é a linha e a perspectiva ética, esse potencial benéfico, aquilo que passa a dar sentido para a nossa atuação e para as nossas relações. Que esses estudantes e a comunidade escolar percebam a relevância daquilo que está acontecendo. Ao longo da vida, a gente sabe disso, a vida nos ensina, a gente aprende. E a gente aprende com o sofrimento ou com os momentos de alegria. E isso é a vida. Mas quando a gente fala de um processo de aprendizagem, de uma perspectiva ética na educação, nós estamos falando de uma experiência planejada. Uma experiência de aprendizagem que não é um acaso. Ela é fruto de um planejamento. Ela tem um alinhamento, ela tem um direcionamento. Já vimos aqui, sob o ponto de vista histórico, quantos diferentes direcionamentos já tivemos. Mas vamos aproveitar esse nosso cenário tão turbulento para rever os nossos planejamentos e criar um alinhamento ético sob o ponto de vista daquilo que a gente planeja dentro da escola, como uma experiência de aprendizagem para todos aqueles que convivem com aquele ambiente. E não é possível que, se na vida a gente aprende com o sofrimento ou com os momentos agradáveis, quando a gente planeja uma experiência de aprendizagem, ela não pode ser uma experiência de sofrimento, porque é uma experiência intencional de aprendizagem, ela é fruto de um planejamento. E a gente precisa refletir bastante sobre isso, numa perspectiva ética, alinhada à educação, e compreendendo ética como esse potencial benéfico, essa capacidade humana de mergulhar dentro da própria consciência e de retirar daí a sua melhor contribuição no momento presente, ou seja, agora. Como a gente poderia rever o nosso planejamento? Como a gente pode rever a nossa instituição escolar? Como a gente pode rever as relações que a gente estabelece com a comunidade escolar? E, principalmente, como a gente pode rever as experiências de aprendizagem que a gente planeja? E aqui, gente, tem uma coisa muito importante. Não vamos confundir esforço com sofrimento. Se a gente olhar, por exemplo, para o treinamento de um atleta, ele está lá morto de dor, esgotado, cansado, quase não aguenta mais, bota lá o seu último quinhão de força, mas está muito feliz. Feliz com o esforço que está fazendo, feliz com aquilo que está conquistando. E essa é a diferença. A escola precisa de esforço, a aprendizagem requer esforço, mas esse esforço não pode se transformar em sofrimento. E esse esforço se transforma em sofrimento para todos, quando ele vem desprovido de um propósito. É sofrimento para o educador quando não vê no propósito naquilo que está fazendo. É sofrimento para o estudante quando não vê propósito naquilo que está sendo submetido como experiência de aprendizagem. Recuperar esse eixo de escolhas conscientes, de propósito, de desenvolvimento humano na perspectiva da educação, é isso que significa, no século XXI, trazer a ética para o contexto da educação. Incluir um contexto de desenvolvimento humano. E nessa perspectiva ética, aqui, vocês todos, o SIMPEM, toda essa iniciativa permanente de vocês que a gente acompanha e admira, que traga uma perspectiva propositiva de inclusão
deste eixo de desenvolvimento humano no contexto da educação. Os indicadores da educação no Brasil, eles são exclusivamente indicadores voltados para a retenção de conteúdo, com as provas todas que a gente conhece, o Enem, o IDEB, os índices que a gente tem, e indicadores de frequência. Nós precisamos urgentemente incluir indicadores de desenvolvimento humano, indicadores de melhoria dos níveis de atenção, de melhoria dos níveis de aprendizagem, de capacidade de relacionamento, de estabelecimento de vínculos. Isso tudo faz parte de um processo educativo ético, benéfico. E é isso que prepara esta moçada e que nos faz ter clareza do nosso propósito sob o ponto de vista desse alargamento do nosso universo de escolhas. Como conseguir enxergar um propósito? Como perceber o melhor de mim agora? Não é daqui a 10 anos, quando eu me formar. Não é no fim do ano, quando tiver cumprido o programa. A ética, ela se consolida no momento presente. É aí que acontece a ação ética. É quando, diante desse cenário, e olhando para dentro de mim, com esse diálogo com a minha consciência, eu vou lá buscar o melhor de mim no mundo agora. E não é daqui a pouco. E essa moçada está esperando essa oportunidade. O momento do agora. Agora. Isso é relevante para todos nós, para retirar da gente uma sensação de incômodo, de que do jeito que está, ninguém se sente feliz, ninguém se sente atendido. Esse melhor de mim agora, ele é o fundamento desse eixo ético e benéfico que pode ser desenvolvido como uma inteligência e que precisa estar dentro da escola nessa perspectiva de desenvolvimento humano. E para a gente poder trazer isso para o âmbito da educação, a gente pode trabalhar com 4 vetores da educação. A gente não precisa abrir mão de nada e nem criar mais um monte de coisas que a gente vai fazer na escola. É só a gente conseguir estabelecer um trânsito, um circuito enriquecido de olhares diferenciados que se complementam. Em primeiro lugar, a gente conseguir ter a leitura na escola daquilo que todo mundo traz de fábrica, não é? O caráter congênito, o conjunto das nossas inteligências, esta perspectiva de desenvolvimento humano. E a partir dela, trabalhar 3 vetores que acabam compondo a nossa vida contemporânea no século XXI. Existe um eixo que diz respeito àquilo que nós podemos chamar de uma educação material, a garantia das infraestruturas, a necessidade de sobrevivência, e nós estamos falando de quê? De conforto e bem-estar material, de instalações, de tecnologia, de tudo aquilo que traz no seu bojo essa ideia de progresso, mas que não pode ser a única, e que não pode ser o único direcionador do processo educativo. Há um outro eixo fundamental, porque sobreviver, qualquer outra espécie também procura sobreviver. Da mesma maneira como a gente tenta encontrar as nossas formas de sobrevivência como seres humanos. Além desse eixo, tem uma outra diretriz, o desenvolvimento, que significa realizar aquilo que só seres humanos sabem fazer. Ciência, cultura, superestruturas, o bem-estar social, a perspectiva coletiva, a perspectiva democrática. Tudo isso faz parte desse contexto civilizatório e que vem se transformando através dos tempos com muita intensidade e que nesse momento fervilha pela necessidade de novos paradigmas e de uma imensa transformação. Mas além desses 2 eixos, uma esfera material de progresso, uma esfera intangível de modelos, de superestruturas e de desenvolvimento, uma educação que também contempla a esfera do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, daquilo que a gente pode chamar de evolução da nossa consciência. Meus queridos, uma criança, nas primeiras séries da escola, ao ser alfabetizada, ao aprender a ler, a escrever, ela está reproduzindo ali, em poucos anos, às vezes em poucos meses, uma trajetória evolutiva da humanidade que demorou milhares de anos. A espécie humana, para conseguir aprender a ler, a escrever, a falar, a ter uma linguagem, isso demorou milhares de anos. E essa maravilha humana se reproduz na sala de aula em pouquíssimo tempo. E ao invés da gente celebrar, muitas vezes a gente ainda dá uma nota, e uma nota baixa para o coitado. Nós estamos falando de uma esfera de evolução que acontece diante de nós,
numa perspectiva educativa e que precisa receber a merecida ênfase no processo educativo. E é dessa forma que a gente vai conseguir ampliar essa consciência ética. Uma perspectiva que envolva, de fato, o desenvolvimento desta consciência, dessas múltiplas inteligências, desse conjunto de valores e dessa capacidade de lidar com estes valores, dessa inteligência que nos permite olhar para alguma coisa e perceber se aquilo é ou não benéfico. E aqui tem uma coisa importantíssima para todos nós, a gente aprender a diferenciar o bom e o bem. O bom é tudo aquilo que eu gosto, que eu acho bacana, e o que é bom para mim, talvez não seja bom para o outro. O benéfico é includente, o bom é excludente. Vamos tomar muito cuidado para não ter uma escola excludente, uma escola pouco benéfica, uma escola pouco voltada para o desenvolvimento humano dos seres humanos da nossa época, das crianças e jovens que estão diante de nós e de nós mesmos como educadores. Se a gente quer trazer a ética para perto da educação, a gente precisa rever determinadas maneiras como a gente vem conduzindo a possibilidade do desenvolvimento humano, da ampliação desse universo de escolhas e da capacidade de mergulhar dentro de si mesmo e oferecer o melhor de si mesmo agora, no momento presente. Esta aproximação, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil, é fundamental. E eu espero do fundo do meu coração que a gente seja suficientemente competente, inteligente, ético, amoroso, para realizar as transformações que o mundo está demandando que a gente faça. Há 40 anos atrás, um pouco mais, quando eu engatinhava na possibilidade de trabalhar a educação com esse formato, eu fui expulsa da universidade por 2 vezes, porque esse tema foi considerado banal. E eu costumo dizer que se na década de 70 isso era coisa de doido, na década de 80 virou papo de alternativo, a turma do Paz e Amor. Na década de 90 virou tendência com a questão ambiental, com a Eco 92. Hoje isso é cenário. Cenário significa demanda do mundo. O mundo, as pessoas estão demandando essa transformação. E acho que numa vida só, a gente sair de uma posição de que isso é coisa de doido para virar a demanda do mundo, isso mudou, gente. E mudou numa velocidade significativa. E vamos embora aproveitar esse embalo. Tudo isso que nós estamos vendo como um cenário cinza no nosso país e no nosso entorno, pode se transformar numa imensa oportunidade de transformação, de ir além da forma de ação atual. E que esse seja a nossa mola propulsora, uma perspectiva transformadora, ética, benéfica e ampliada no âmbito da educação. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que a gente siga junto nesse caminho, implementando aquilo que é preciso fazer. Obrigada.